Muito bem. Qual que é o capítulo que nós estamos, gente? Capítulo 8. Põe para mim aí o primeiro slide. Nós terminamos, tá aí, ó. Os selos, né? Que foi do capítulo 6 até o capítulo 8, verso 5. E hoje nós vamos entrar nas 7 trombetas. As trombetas, do 8 até o 11, 19, nós sempre temos que entender, quando nós olhamos para as trombetas no contexto de Israel, a trombeta é sempre um reforço, é sempre um alerta que o Senhor dá para o seu povo. Nós estamos trabalhando naquele entendimento de que, na verdade, quando nós entramos aqui nas trombetas, acaba sendo uma repetição, né, daquilo, uma forma de um outro ângulo, uma outra ótica, uma outra lente, uma visão distinta, mas daquilo que está sendo tratado ali dentro do Apocalipse, claro, de uma forma mais intensa, mais intensificada, de uma outra forma, mas é o mesmo assunto. E quando a gente fala de trombeta em Israel, irmãos, é o chofar, é o chifre de carneiro, né? É isso aí que é a trombeta. E ali no contexto de Israel, a trombeta, ela sempre servia para uma convocação, para um chamamento, uma sentença, um juízo iminente. É assim que nós vemos quando encontramos o termo trombeta ali em Israel. E aqui nesse capítulo 8, a partir do verso 6, os toques da trombeta vai, na verdade, desencadear sinais que Deus irá manifestar sobre a face da terra. E é isso que nós vamos ver a partir de hoje aqui, manifestações do juízo de Deus. E quando nós entramos aqui nas trombetas, os estudiosos, já começando aqui o estudo, gente, eles fazem uma ligação das trombetas com as pragas do Egito. Põe para mim aí as pragas do Egito, você vai encontrar capítulo 7 até o capítulo 12, ali do livro do Êxodo. Então, quando nós lermos as trombetas, nós estamos tratando do mesmo Deus. É o mesmo Deus que atuou ali no Egito, ali no Êxodo, e é o mesmo Deus que atua no Apocalipse. E quando nós lemos aqui essas trombetas do Apocalipse, nós encontramos uma semelhança estreita, uma semelhança muito próxima às pragas que Deus manifestou ali no Egito, e outra semelhança também que nós vemos, da mesma forma que aconteceu ali no Egito, nós também vemos que acontece aqui no Apocalipse, que é o resgate do povo de Deus. E tanto lá no Egito quanto no Apocalipse, esse resgate do povo de Deus, ele vem precedido do juízo divino sobre os habitantes da terra. Foi assim, quando nós vemos nas pragas, né? O Senhor enviando ali o juízo, era um juízo parcial lá no Egito. Quando você vai vendo as pragas, eram alertas, eram avisos para o arrependimento do povo ali no Egito. E a salvação que estava envolvida ali no contexto, a salvação do povo de Deus. Então, quando nós olhamos as trombetas e as pragas lá no Egito, por exemplo, olha só, a gente percebe esse paralelo aqui, irmãos. A primeira trombeta, você vai perceber que há uma ligação com a 7ª praga. Se você puder dar uma olhadinha, você vai ver lá no Êxodo. Depois a gente vai olhar mais próximo, quando nós chegarmos aqui. A segunda trombeta, você tem um relacionamento muito íntimo com a primeira praga. Interessante isso. A 4ª trombeta tem um relacionamento ali, se relaciona com a 9ª praga, e assim por diante. Então, no Êxodo, a gente vai perceber toda essa relação com as trombetas do Apocalipse, é o mesmo Deus, e ali no Êxodo nós temos Deus salvando o povo da antiga aliança. Né? Aquele povo, o povo de Deus, da antiga aliança, da aliança mosaica, da lei. Deus tinha uma aliança com aquele povo, e lá no Êxodo, Deus está manifestando
a manifestação do juízo dele, está, né, tá derramando a justiça dele sobre a terra no intuito de salvar o povo. Quando nós olhamos para o Apocalipse, da mesma forma, Deus está resgatando o seu povo, e agora é o povo de Deus, da nova aliança, a aliança em Cristo Jesus, a aliança através dos apóstolos, da mensagem apostólica, e por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Acho que isso é muito bacana para nós que temos interesse em estudar o Apocalipse, você ter essa percepção, você ter esse entendimento de que essas trombetas do Apocalipse, a partir do capítulo 8, tem uma ligação muito íntima, muito próxima com aquelas pragas lá do Egito, as 10 pragas do Egito. A gente vai percebendo essa similaridade, a forma de Deus agir lá no Êxodo, Deus agindo da mesma forma no Apocalipse. E qual que é a intenção? Qual é o objetivo? Vou repetir: salvar o povo dele lá no Egito, trazendo alertas para aquela geração ali egípcia. E no Apocalipse, mesma coisa, salvar o povo dele e trazendo alertas. É isso que nós vamos ver aqui nas trombetas, alertas para a humanidade, uma humanidade rebelde, assim como no Egito, que não quer saber de Deus, não quer reconhecer a Deus. Então nós vemos essa similaridade nas pragas ali do Egito, como também aqui nas trombetas do Apocalipse. Perceba que as pragas justamente tinham esse objetivo de levar o Egito ao arrependimento. Os irmãos estão atentos nisso ou não? Foi isso ou não? Foi isso, né? Quando você vê a primeira praga, a segunda praga, qual que era o objetivo? Não era exterminar. Deus está avisando. Né? Era para que Faraó e o seu povo reconhecessem o Deus de Israel. Certo ou não? Qual era o objetivo lá das pragas? Para que libertasse o povo, parasse com aquela perseguição do povo. Então, isso está muito claro, né? Ali no texto, ali no Êxodo, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, qual era o objetivo? Era que aquele povo se arrependesse da escravidão que eles puseram sobre o povo de Deus, sobre os filhos de Israel, os filhos de Abraão, de Isaac e Jacó. Ok? Quando nós entrarmos aqui nas trombetas do Apocalipse, nós vamos perceber da mesma forma que também é conduzir a humanidade ao arrependimento. E o que está envolvido? O povo de Deus. O povo de Deus está envolvido nisso. O povo que adora é o Senhor. O objetivo das trombetas é que haja arrependimento. Tanto é, se nós pularmos ali no capítulo 9, dá uma olhadinha na tua Bíblia, ou coloca para nós, capítulo 9, 20, está dizendo assim, olha, aí as trombetas ainda, mas olha que interessante que está dizendo aqui, os que não foram mortos por essas pragas, quer dizer, são pragas, as trombetas anunciaram pragas, tal qual lá no Egito. Então é o seguinte, aqueles que né, não morreram através das pragas anunciadas pelas trombetas, esse povo, essa turma, o que aconteceu com eles? Se arrependeram? Não se arrependeram, porque era para se arrepender. Agora está falando da gente aqui, do futuro, entendeu? Porque nós cremos nisso, né? Vai acontecer a vinda do reino de Deus. Então, eles não se arrependeram. Não se arrependeram, porque o objetivo, a finalidade do Senhor era que acontecesse, que houvesse arrependimento do povo. Então, era uma oportunidade do povo de se arrepender. Então, a gente percebe que nas trombetas, o que nós temos então, gente? Nós temos a ira de Deus sendo manifestada, mas junto com a graça dele ainda, porque é uma oportunidade de arrependimento. Quando você vê a oportunidade de arrependimento, é a graça sendo manifestada. Então você tem a ira de Deus, ou podemos dizer, me ajudem aí, um juízo parcial de Deus, né? Uma sentença ainda não é definitiva, nós vamos ver aqui no Apocalipse, é uma sentença parcial, né, do Deus de toda a terra, mas junto com misericórdia, com a graça dele, essa oportunidade de arrependimento. Então, o juízo de Deus que nós vamos ver aqui nas trombetas não é ainda um juízo completo, definitivo, mas parcial. Então, se você está com a tua Bíblia aí, depois dessa rápida introdução, que nós temos aqui, acompanha aí comigo, o verso de número 6.
Eu vou ler aí o verso de número 6. As trombetas agora vão começar a anunciar a calamidade que vai acontecer no mundo. Palavra de Deus profética do Apocalipse. Nós temos que ter temor. Eu não acredito muito. Como diz o Pascal, né? Olha, é o seguinte, se Deus existir, você está bem se você acreditar. Vamos supor que ele dizia, se você não crê em Deus, se ele não existir, tudo bem, você vai se safar. Agora, e se ele existir, como é que fica a tua situação? Não é? Então, eu prefiro ficar com aquilo que a palavra de Deus nos ordena, nos instrui, nos ensina. Então, repare a partir do verso 6, o que está dizendo ali. Os 7 anjos que tinham 7 trombetas se prepararam para tocar. Então tem essa expectativa. Os anjos vão começar a tocar as trombetas. Chegou o momento. Aí a primeira trombeta, olha o verso 7. O verso 7 diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, houve granizo e fogo misturados com sangue, foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. Olha aí, gente, quer dizer, a primeira praga chega para destruir 1/3 da terra. Se você está observando aí na tua Bíblia, você está na parede aí, você vai perceber que é uma destruição que chega por granizo e fogo e gera morte misturado com sangue. Então você leu aí, olha o que nós temos aqui na primeira praga, nós temos aqui queimada a terça parte das árvores e das ervas. Entendeu? Queimou uma terça parte das árvores e das ervas. Mas pastor, será que isso é possível? Você lê aqui o texto aqui, eu não sei você, eu acho que os prenúncios estão por aí. Entendeu? Os bons entendedores entenderão. Coisas que pareciam impossível, tá? Eu vi uma cena até aqui em Bauru, aqui, eu falei, não é possível. Falei para minha esposa, eu falei, que é isso aí, gente? Coisa que eu nunca vi. Então, olha o que está dizendo aqui, que uma terça parte foi tudo queimado. Então, veja só, essa catástrofe aqui sobre o mundo físico, né, sobre a própria criação. Então, como eu disse agora há pouco que a primeira trombeta ela acaba fazendo uma ligação, nos faz lembrar a 7ª praga, põe para nós aí o Êxodo capítulo 9, o versículo 23 até o 26, você vai perceber aí, gente. Eu vou ler rapidinho, você está anotando, você pode anotar depois, mas está dizendo lá: Moisés estendeu seu bordão para o céu e veio trovões, chuva de pedra, fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedra sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedra, fogo misturado com a chuva de pedra, tão grave como nunca tinham na terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Verso 27, por toda a terra do Egito a chuva de pedras destruiu tudo que tinha no campo, tanto pessoas quanto animais. Olha isso. A chuva de pedras também destruiu as plantas do campo. Você faz aí uma ligação com o que nós acabamos de ler aqui na primeira trombeta. E quebrou as árvores do campo. Olha o detalhe do verso 26. Olha o verso 26. Pega para você. Somente, vamos ler junto? Somente a terra de Gósen, onde caiu chuva de pedra? Não caiu chuva de pedra. É onde ficavam as famílias de Israel. Proteção de Deus sobre o seu povo. Então nós temos aqui esse prenúncio do fim, logo aqui nessa primeira trombeta, e veja, voltando naquilo que nós falamos agora há pouco, havia ainda oportunidade de arrependimento, ou ainda há a oportunidade de arrependimento. Teve grande destruição, mas aqueles que não foram consumidos por essa severa destruição, há uma chance de escapar, basta se arrepender ao Senhor. Em nome de Jesus. Segunda trombeta, vamos lá, verso 8. Põe para nós. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Olha que coisa, gente.
soou, agora eu quero que você preste muita atenção, que nós vamos trabalhar aqui. Soou aqui a segunda trombeta e parece que uma massa, um bloco, um monte, uma colina, uma montanha, uma massa ardente como uma montanha, está dizendo o texto, caiu como em chamas no mar. Eu acabei, não teve como, eu falei, tenho que ler, e li bastante, na verdade, há dias eu estou lendo sobre o significado disso aqui. Obviamente, meus irmãos, só para que, essa é uma noite de estudo, importante que os irmãos estejam atentos a isso. Você vai encontrar muitos comentaristas, muitos estudiosos que entendem que essa segunda trombeta é como que fosse literal realmente, né? Então está dizendo aqui que como uma montanha, ou seja, uma massa rochosa em chamas foi atirada ao mar. Cheguei a encontrar alguns comentaristas falando, isso é plenamente possível. Por exemplo, vulcões podem cuspir grandes pedras de fogo, né, e vai lá para cima e acaba caindo. Então isso poderia ser uma explicação. Mas veja só, perceba, veja aí na tua Bíblia. O texto está afirmando que é uma espécie de grande montanha em chamas. Eu não sei você, uma montanha em chamas. Há uma dificuldade que nós temos de poder perceber, imaginar isso. Como assim? Uma montanha em chamas. Se você entender literalmente, realmente, textual, igual está aqui, uma montanha que está caindo. É uma dificuldade. Para Deus há impossíveis? Há impossíveis para Deus, gente? Parece que não há impossíveis, né? Não podemos vacilar nisso. Não há Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas é difícil. É algo que não é comum para nós. Agora, veja só. Se você olhar metaforicamente, se você olhar como uma linguagem simbólica, nós podemos encontrar alguns parâmetros na palavra de Deus. E aí eu preciso que você acompanhe aqui o raciocínio, Niba. Vamos acompanhar o que a gente pode encontrar aqui. Talvez vai ter mais sentido esse significado aqui da segunda trombeta, uma montanha em chamas sendo lançada sobre o mar. Então, olha só. O que nós podemos encontrar? Eu vou passar aqui conversar com os irmãos uma série de textos que pode nos dar aqui um embasamento melhor. Por exemplo, Jeremias, capítulo 51, versículo 25 e 26. Olha só o que nós encontramos. Lá em Jeremias, quando Deus ele revela a sua intenção de castigar Babilônia, porque Jeremias, o profeta Jeremias, ele está ali naquele cenário da Babilônia, né? Quando a Babilônia vai invadir Judá, quando vai invadir Jerusalém. Então, olha só, quando Deus mostra né, o seu desejo, a sua vontade de castigar a Babilônia, Jeremias ele usa uma linguagem, atenção, próxima, semelhante a essa linguagem que nós encontramos aqui no texto de João, em Apocalipse. Jeremias ele vai dizer... E é o Senhor falando, né? Mas Jeremias lá, né, o seu escriba escrevendo lá. Eis que sou contra ti, ó monte que destrói, diz o Senhor, ó montanha que destrói toda a terra. O Senhor fala, estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas. Olha o tipo de linguagem que nós encontramos o profeta falando aqui no Antigo Testamento. Farei de ti, o que farei de ti? Eu coloquei, não está na Bíblia não, viu? Eu que botei em letras maiúsculas aí. Farei de ti o que mesmo, irmãos? Um monte em chamas. Opa! Acho que nós acabamos de ler esse negócio de monte em chamas. Farei de ti um monte em chamas. E aí está dizendo, de ti não se tirarão pedras nem para o ângulo, nem para fundamentos, porque te tornará em desolação perpétua, diz o Senhor. Veja só que interessante, é nítido, é claro, é uma mensagem destinada para a Babilônia. Então, embora Deus ele esteja chamando a Babilônia que um monte que destrói, né? Que é justamente isso. Eis que sou contra ti, monte que destrói. Mas a Babilônia, para quem gosta de estudar aí a geografia e tudo mais, os universitários já devem ter visto que a Babilônia, na verdade, ela era situada numa planície, não tem nada de montanha.
né? Diferente de Jerusalém. Jerusalém é uma montanha, o Monte Moriá. Babilônia não, Babilônia é uma planície. Inclusive, é uma planície que ela é desértica, então não tem montanhas. É uma planície, mas nos parece que Deus, ao se referir a esse império, a esse poder, a esse reino, Deus chama, ele rotula a Babilônia, esse poder, né, que é ele mesmo que levanta, mas é um poder maléfico que vem destruindo as nações, ele chama de monte, ele chama de montanha. Então, a gente percebe, meus irmãos, que a Bíblia frequentemente, eu citei apenas um versículo aqui, que a Bíblia ela usa o termo montanha para se referir a autoridades. Interessante. Para se referir a reinos. Vou dar um outro exemplo, vou pular de profeta. Vamos para um profeta anterior ao Jeremias, que é Isaías. Olha Isaías, capítulo 2, o verso 2, está dizendo assim, olha lá, vamos lá. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas e para ele afluirão todas as nações. Veja só que interessante, o reino de Deus, o monte do templo do Senhor, que está sendo estabelecido, elevado no alto dos montes e vai se elevar, né, vai ser colocado acima das colunas. Então, meus irmãos, uma grande montanha, volta lá para o Apocalipse capítulo 8, essa grande montanha, veja que é essa forma figurada, simbólica, metafórica, que os profetas usavam, que faz parte da forma de Israel escrever. João é judeu, João está nisso, e Deus revela dessa forma. Então, quando João está falando, essa montanha em chamas atirada no mar, pode significar, pode ter o sentido. Nós podemos entender aqui, é uma montanha de chamas que está sendo atirada no mar, pode ser o sentido do declínio, da derrota de um reino, de um império, de uma grande autoridade, um grande poder, um império, um reino, né? Um governo com as suas alianças, algo grandioso, e que isso vai resultar no extermínio de 1/3 dos homens na face da terra, que serão mortos. É uma grande montanha, é um grande império, é um grande poder. Pastor, estou em dúvida. Então, eu também estava em dúvida, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só. Quer ver um outro exemplo aqui? Eu já expliquei isso aqui. Permita-me falar de novo. Eu acho que isso é muito legal. Se nós olhamos para Mateus capítulo 21, olha a forma de falar. Jesus, você vai perceber que a conversa ali do Senhor Jesus com seus discípulos, e é sobre a figueira. Lembra que ele passa lá e a figueira não está dando fruto, lembra? E aí Jesus fala, não vai dar mais fruto. E aí eles ficam até assim, boquiabertos, e falam, realmente não está dando fruto. Então, olha só, naquele momento ali, Mateus 21 diz assim, em verdade vos digo, Jesus diz, que vocês tiverem fé e não duvidarem, não somente vocês farão o que foi feito à figueira, quer dizer, a figueira, ele falou que não era para dar fruto, e voltando de Jerusalém, eles veem que a figueira realmente parou, ficou estéril, não dava mais fruto, não vai dar mais fruto. Aí Jesus fala, vocês também vão falar o que foi feito aqui para a figueira, mas até mesmo, atenção, se disserem a este monte, levante-se e jogue no mar, o que vai acontecer? Vai ser feito. Já falei aqui. Não é de monte que Jesus está falando. Não é de monte que Jesus está falando, porque, na verdade, quando a gente olha aqui, isso aqui tem um significado riquíssimo, maravilhoso, para nós entendermos todo aquele palco, aquele cenário que estava acontecendo ali. Jesus é o Messias, eles não reconheciam Jesus como o Messias. E aí, infelizmente, a gente percebe, pena que os irmãos, né, os crentes, a galera faz uma confusão aqui quando lê esse texto aqui, porque
o texto acaba não fazendo sentido. Como assim? Você tiver fé, você vai orar e o monte vai sair desse lugar e vai ser jogado no mar. Veja, em nenhum momento Jesus está incentivando os crentes a parar na frente de uma montanha e ficar brigando com a montanha. Vai, sai daqui agora. Sai daqui agora. Isso não vai acontecer. Isso não vai dar certo, não é isso, não é assim que é o significado aqui. Quando Jesus está dizendo essas palavras, Jesus, voltando àquilo que nós já comentamos aqui, algumas quartas atrás, Jesus ele está saindo de Jerusalém, está indo para Betânia, ele está fitando os olhos em Jerusalém, de novo a usar o termo, ele usa essa expressão simbólica, metafórica. O que Jesus está passando ali para os seus discípulos é sobre Israel. É sobre toda aquela estrutura de legalismo, aquela estrutura de religião, de farisaísmo, que eles negam o Messias. Então, Jesus ele está se referindo ali, ele está fitando os olhos para Jerusalém, para o monte, para o templo. O grande templo, o segundo templo, o templo que foi reformado por Herodes. Os discípulos falam, nossa, que coisa linda. Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra. E quando Jesus está olhando, ele está falando justamente disso. Olha, a figueira também tem uma aplicação escatológica. A figueira é Israel. Não pense que Jesus está brigando com um pé de figo. Não é isso. Não tem nada a ver. Entendeu? Tem uma aplicação ali. A figueira é Israel. Israel que não dá fruto. Essa montanha, esse monte, que vai ser, se tiver fé, vai ser lançado no mar. E é justamente isso que vai acontecer no final do primeiro século. É justamente isso. Aquela montanha, aquela estrutura, aquela religião, aquele templo, Jerusalém, o templo cai e o povo de Israel é espalhado, é lançado para o mar. E o mar eu já vou falar daqui a pouquinho. É lançado para o mar. Aquela montanha, aquele poder de código farisaico, de código religioso, que não reconhece o Messias. Ele veio para os seus não receberam. Aquilo é lançado, cai para o mar. Então Jesus ele não está se referindo, gente, a montanhas em geral, mas a esta montanha, a Jerusalém. Esse império, eu falei agora há pouco, liga os pontos. Montanha, a gente olha para os profetas, montanha, montes, sempre na linguagem bíblica, você vai fazer essa ligação em geral, tem essa conexão com impérios, com poder, reinos, entendeu? E é esse monte que será lançado no mar. Então, olha só, quanto ao mar, porque volta lá no Apocalipse, está dando para acompanhar sim ou não, irmãos? Nós não fechamos aqui ainda, vamos continuar aqui, olha. Lá no Apocalipse capítulo 8, essa montanha de fogo ardente vai ser lançada aonde? Aonde vai ser lançada, gente? No mar, vai ser lançada no mar. Muito bem. O que representa o mar? Põe para mim aí. Olha lá, o mar, inclusive no novo céu, nova terra, não haverá mar. E aí, nós vamos chegar lá no Apocalipse 20, 21. Tem gente, você faz uma aplicação literal. Será que é isso? Será que é mar mesmo de água? É isso aí. Veja só, o mar, na Bíblia, ou no contexto de Israel, sempre tem uma representação do mundo, dos povos. Eu coloquei aqui para os irmãos, não vai dar tempo da gente ler, mas você tem aí Isaías 23, 11, Isaías 41, 5, Ezequiel 26, 18. Mar, claro, pode ser mar. Jesus foi pescar onde? No mar Ali é mar mesmo, gente. Ali é mar da Galileia. Mas quando você vê uma profecia, quando você vê ali uma palavra de Deus para os profetas, Jeremias, aí Ezequiel, você vê, está usando o mar, investigue, desconfie.
Vai ver lá, Dalva, o que significa aquele mar. Vai entender, o mar geralmente são os povos, é o mundo, ou um mundo gentílico. Entendeu? O mundo gentílico. Então, olha só, Daniel. Olha o que Daniel está ali. Eu coloquei aí o Daniel. Tem Ezequiel 26, 18 também. Olha o Daniel, achei interessante. Daniel, olha, nós já passamos pelo Daniel. Daniel está dizendo o seguinte, olha, na minha visão, à noite, o que Daniel viu, gente? Me ajudem aí, vamos lá, juntos. O que ele viu? 4 ventos do céu. Agitando o quê? O grande mar. E 4 grandes animais, cada um diferente dos outros. O que acontecia? Mar. Obviamente que não é monstro que está subindo o mar. Tira o Godzilla da tua cabeça. É porque a galera faz, lê e faz filmes. Os filmes, inclusive, você pega esses filmes, você sempre tem inserido ali alguma coisa da Bíblia. É incrível. Eu falo isso para minha filha sempre. Falo, percebe, tem Bíblia. Tem alguma coisa, tem algum elemento da Bíblia nesses filmes aí. Sempre. Então, o Godzilla é um monstro que emerge do mar. É claro que não é disso que Daniel, a visão ali está falando. Obviamente que o que está sendo tratado ali é de reinos. Os reinos e seus príncipes. Os reinos príncipes, olha, os monstros que emergem do mundo, do mar, do mundo, da terra, emerge dos povos. Então, o mar na Bíblia, muitas vezes, tem esse símbolo do mundo. E não só do mundo, eu vou colocar mais um elemento aqui sobre o mar, do mundo gentílico. Repare, meus irmãos, Jeremias 51, 41, 42, põe para mim, por favor. Olha aí, mais um texto incrível aí para a gente, hein? Para você não dormir em casa, ficar lá estudando. Diz assim, olha, como foi tomada a Babilônia. Olha só, perceba as nuances, perceba o que está sendo dito. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como é possível? A Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. Leia comigo agora a parte final. Vamos juntos? O mar e cobriu. Essa profecia se cumpriu. Mas você tem algum registro que o mar invadiu a Babilônia? Estão comigo, sim ou não, irmãos? Entenderam? Faz sentido isso para você? Não é isso. Na verdade, realmente, o mar invadiu a Babilônia. O mundo invadiu a Babilônia. Exatamente, os impérios, o Medo-Persa invadiu a Babilônia. Profecia. Entendeu? Isso se cumpriu lá no ano 539. Nós trabalhamos aqui, Daniel, já. Para quem anotou, tem 539 a.C., né? Através de Ciro. E invadiram lá a Babilônia. Então, isso aconteceu. Veja, então, não é literal. Esse mar não é literal. Não é textual. Tem uma aplicação. E eu estou falando aqui, tente ligar sempre na tua cabeça o Apocalipse capítulo 8. Nós estamos amarrados lá. Lá no Apocalipse 8 está dizendo o seguinte, uma montanha de fogo foi lançada ao mar. Falei no início, tem gente que olha aquilo lá e fala, ó, literal, vai cair uma montanha do tamanho do mundo aí, vai cair no mar. É mesmo? Será que é isso? Será que não tem uma intenção aqui por trás disso que Jesus está revelando para João? Então, gente, vamos lá. Montanha na Bíblia, põe para mim. Sempre, pode fechar isso, tá bom? Montanha na Bíblia sempre tem sinônimo de poder. Olha o outro texto que eu estou trazendo para os irmãos. Olha outro texto. Isaías 41, 14, 15. Não tenha medo. Você conhece esse texto, né? Texto maravilhoso. A gente pega para nós. Ó verme, ou vermezinho, algumas versões traz. Vermezinho de Israel, vermezinho de Jacó. Pequeno Israel, porque eu mesmo o ajudarei. Oh, aleluia. A gente olha isso e fala, oh Deus, é tudo que eu preciso. Mas olha só, continua dizendo aqui, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Agora olha o verso 15. Veja, eu tornarei
um debulhador, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Aí você, Israel, o que você vai fazer? Leia para mim em letras grandes aí. Você debulhará o quê? Os montes. Como assim vai debulhar monte? Vai debulhar os montes e os esmagará e reduzirá o quê? As colinas a palha. Olha só, Isaías usando uma linguagem aqui de manuseio de milho, né? Debulhar, palha, e ele mistura isso com montanha, com colina, mistura com monte, mas claramente está se referindo aos inimigos de Israel. Não é que ninguém vai pegar uma debulha, como chama o negócio aqui, o aparelho? É o debulhador. Vai pegar um debulhador e vai ficar debulhando um monte. Não é isso. O significado aqui muito claro é que os inimigos de Israel, os reinos poderosos, os impérios, quer dizer, esses montes, esses impérios, esses governos anti-Deus, contrário a Deus, contrário à palavra de Deus, esses montes cairão, os inimigos de Israel. Mais um, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Zacarias 4:7 diz assim: quem és tu? Quem és tu? Quem, irmãos? Montanha grande. Opa! Olha a montanha de novo aí. Montanha, colina, monte. Termo que você quiser usar. Quem és tu? Montanha grande. Diante de Zorobabel. Você, montanha grande, vai se tornar o quê? Uma planície. E ele, Zorobabel, trará a pedra angular com gritos de graça, graça seja. Interprete o texto. Está falando de quem? Quem que é Zorobabel? Zorobabel é o príncipe de Judá. Ali, justamente no tempo, quando o povo de Israel volta do cativeiro, os cativos de Israel voltam da Babilônia. Zorobabel é da linhagem de Davi, de Zorobabel. Está falando o texto lá, você trará, quem que você trará? Você trará essa montanha verdadeira, essa pedra angular. Você, Zorobabel, trará quem? O Rei dos Reis, Cristo Jesus. E aí o desafio é, quem és tu? Montanha grande. Quem é você, montanha grande, império? Quem é você, inimigo do povo de Deus? Quem você pensa que é? Monte fumejante. Imagina. Aí o texto, no caso ali de Zorobabel, diante de Zorobabel, você é nada. Você vai se tornar uma planície. É isso. Entenderam, gente? Mar, deixa eu falar mar, mais um pouquinho do mar. Olha lá, o mar, põe para mim, o mar não é apenas o mundo. Mar também, muitas vezes na Bíblia, e você vai encontrar o mar com essa conotação de sofrimento, dificuldade, forças ocultas, o caos, inimigos de Deus. Então, muitas vezes você encontra na palavra do Senhor, né, o significado para mar, ou o mar também traz o significado de pessoas, de povos que não conhecem a Deus, ou seja, o mundo, e na linguagem bíblica é o mundo gentílico. São os gentios, os que estão longe de Deus, não querem saber de Deus. Então, esse é o mar. Um exemplo que está aí, olha, que eu coloquei aí. Ó. O Senhor diz, como é que o Senhor diz, gente? Lá do Monte Bazã. Do Monte Bazã, que fica a oriente, para que você pega lá o Atlas, tem uma irmã, como chama a irmã? A irmã comprou um Atlas, a Vânia comprou um Atlas muito bonito, você pega no mapinha lá, você vai ver que esse Monte Bazã, ele fica justamente ali do lado, fica a oriente do Jordão. Então o Senhor está falando assim, olha, do Monte Bazã farei descer os meus inimigos, Deus falando. E das profundezas do mar os farei subir. Novamente, essa linguagem simbólica, não é que vai vir, como nós lemos lá, vai vir um mar, um monstro que vai vir do mar. Não é isso.
O significado não é esse. Então, a linguagem não é textual, a linguagem ela é simbólica, a linguagem é metafórica. Olha quanta coisa que nós vimos aqui, quantos textos que nós lemos. Aqui está dizendo no Salmo, das profundezas do mar, farei subir você, emergir, você vai surgir. O inimigo do Senhor, os meus inimigos. Daí nós vimos Jesus falando, olha, é um monte Jerusalém será lançado no mar. Vimos aqui, a Babilônia, ela é invadida pelo mar. Então nós percebemos, porque nós estamos batendo na tecla, se os irmãos estão percebendo, a linguagem do Apocalipse, ela está profundamente conectada com os textos proféticos do Antigo Testamento. Não dá para desvincular, e é lindo isso. Olha quantos textos que nós sempre estamos trazendo aqui do Antigo Testamento para nos esclarecer, para trazer clareza ao significado aqui do Apocalipse. Então você pega aqui no Apocalipse capítulo 8, nós chegamos que está dizendo o seguinte, uma montanha em chamas será atirada ao mar e que vai se transformar em sangue. O significado? Provavelmente, é justamente isso. É um império que sucumbe. É um império que irá cair, que será espalhado no mar, lançado no mar, vai sucumbir em derrota, em tristeza, em vergonha. É justamente isso. E o texto está dizendo que uma terça parte do mar vai se transformar em sangue. Se a gente parte do princípio que o mar é o mundo, não é uma terça parte do mar literal que se transforma em sangue. Eu acho difícil. O significado não é que vai destruir as baleias, os tubarão e os peixes. Entendeu? São pessoas, são as pessoas que rejeitaram a Deus, rebelaram contra o Senhor, o Santo dos Santos. É um mundo que está em desarmonia com o Criador, que está em litígio com o Criador, que não reconhece a Deus. O sentido é justamente isso, são pessoas. Pessoas. Agora, vamos lá. Já que nós estamos fazendo sempre essa conexão com as pragas do Egito, se nós pegarmos essa atenção, a segunda trombeta, se nós pegarmos olhar pela lente literal, textual, essa segunda trombeta aqui, nós vamos ligar ela, vamos fazer uma alusão à primeira praga do Egito, porque você pode comparar, por exemplo, em Êxodo capítulo 7, 21, que vai dizer o seguinte, os peixes morreram, o rio cheirava mal, os egípcios não conseguiam beber suas águas, e aí diz o seguinte, havia sangue por toda a terra do Egito, ou seja, o rio se transformou em sangue. Mas veja, o foco, e aqui eu termino a segunda trombeta, o foco tanto no Egito, lá no Êxodo, como também no Apocalipse, são as almas dos homens. Tanto em um quanto o outro, tanto no texto lá do Antigo Testamento, como aqui no Novo Testamento, o foco, os holofotes estão sobre o juízo de Deus. Sobre uma terra que vira as costas para o Criador dos céus e da terra. O objetivo é sempre esse, nos dois casos. E nos dois casos, tanto lá no Egito, a primeira praga ainda, como aqui no Apocalipse, a segunda trombeta, nós vemos que o juízo ainda não é total, mas ele é parcial. Vamos lá, gente. Vamos para a terceira trombeta. Vamos deixar a terceira trombeta para a próxima semana. Vamos deixar para a terceira, porque daí a gente vai degustando aos pouquinhos, né? A gente deixa a terceira trombeta para a próxima semana. Agora, olha só, o que a gente entender aqui e arrematar e entender todas as coisas é o seguinte, é que nunca se poderá dizer que Deus não deu oportunidades. Deus dá oportunidades hoje, conforme os selos vão se abrindo, nós já estudamos, conforme as trombetas vão sendo tocadas,
Deus vai dando oportunidade. Mas a gente percebe, conforme nós lemos, inclusive, no 9:20, que nós vamos chegar lá no 9:20, lá está dizendo o seguinte, nós lemos juntos aqui, os homens não se arrependerão de suas obras, porque é isso, as pessoas, o mundo de fato não se arrepende, a maioria da humanidade, mesmo vendo todas as coisas acontecerem, né? As pessoas não se arrependem. A gente vai ver a terceira trombeta. Na terceira trombeta, a gente vai perceber que tem fogo e não tem água potável para beber. Eu, sinceramente, eu cheguei quase na conclusão que a terceira trombeta está sendo tocada aqui em Bauru. Acho que aqui em Bauru, né, não sei por, mas já começou a tocar aqui, porque tem fogo por todo lado, e o pessoal está numa dificuldade de ter água. Fala, ai, Senhor, aqui eu acho que está acontecendo isso. Mas assim, as pessoas não têm temor, as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não se arrependem. Então, nunca vai poder dizer que Deus não deu à humanidade a oportunidade de arrependimento. Ninguém vai poder chegar naquele dia e falar, Senhor, eu não sabia. Deus, ele vai manifestando a graça e o poder dele também. Porque, veja, é incrível. Para pensar só um minuto. Nós temos a graça do Senhor. Para quem está com a gente lá na classe nossa de membresia, nós falamos semana passada, domingo passado, você olha para a criação, né, o Salmo 19, a graça comum de Deus. O que é a graça comum? É a laranja que você chupou hoje, o arroz que você comeu, a cama que você levantou, entendeu? É a graça comum, são pessoas, a tua família, a bondade de Deus. E as pessoas não querem saber de reconhecer o Criador. Incrível isso. Então tá bom. Se a graça comum não serve, então beleza. Sabe o que Deus faz? Então Deus começa a mandar juízo, sentença sobre a terra. Sol escaldante, as pragas, fome, guerras, tudo vai acontecendo. É Deus comunicando, para que a gente possa abrir os olhos e respeitá-lo e honrá-lo. Os homens também não querem saber. Então, ninguém vai poder chegar naquele grande dia e falar, olha, Senhor, eu não sabia, eu nunca fui alertado, de jeito nenhum, porque a gente percebe aqui no Apocalipse que Deus está movendo céus e terra. Vou repetir, Deus está movendo céus e terra, e Deus continua movendo, está movendo e vai mover mais ainda, para que as pessoas sejam alertadas, para que as pessoas sejam despertadas. As pessoas não querem saber. E quanto a nós aqui, eu acho que quanto a nós aqui, meus irmãos, e aí eu falo intimamente aqui para a gente, eu acho que a gente tem que abrir muito os nossos olhos, porque a gente vem, semana após semana, nós ouvimos a palavra de Deus, nós estudamos, nós aprendemos, e a gente percebe que muitos ouvem, e isso não afeta. Isso não causa nenhuma transformação, não gera arrependimento, não gera mudança, e aí é muito sério, porque eu vou dizer uma coisa, não se assuste com o que eu vou falar. No nosso caso aqui, se nós não permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos mude, vou dizer uma coisa, é melhor nem vir. É melhor não vir. Porque cada vez que a gente vem, que a gente participa, que a gente ouve, eu não estou falando de quarta, é domingo de manhã, entendeu? Se Deus está falando, está dando o aviso e nós estamos brincando, nós não levamos a sério o Espírito Santo falando com a gente, isso vai acarretar sobre nossas vidas um peso muito grande. Jesus disse, a quem muito é dado, é Jesus que diz, muito será cobrado. Então é uma bênção nós estamos, é um privilégio nós estamos na casa do Senhor, mas é uma responsabilidade muito grande, porque se a gente ouve, a nossa situação, o nosso caso vai piorando cada vez mais diante do Senhor, caso a gente não permita que o Espírito Santo transforme
o nosso viver e a nossa vida. Então, nesse momento, vamos terminar. Eu convido você a fechar os seus olhos aí no teu lugar e aproveitar esse momento e pedir perdão ao Senhor e falar: Senhor, trabalhe na minha vida, Deus, me ajuda a ser transformado pelo teu Espírito, a renunciar a mim mesmo, porque conversão é renúncia diária. Conversão é renúncia. É nós falarmos não para o nosso eu, pegar a cruz, carregar a cruz. Cruz não são problemas, não. Problema todo mundo tem. Cruz é você que decide carregar. Você decide. Você decide renunciar o seu eu. Renunciar a sua vontade pecaminosa. É você. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela tua palavra lida, refletida, a começar em mim, Senhor. Trabalhe, Senhor, em todos nós aqui, Jesus. Que nós tenhamos juízo, Pai. Nos dê juízo. Que possamos desenvolver uma vida de comunhão íntima com o teu Espírito, de vida de oração, de temor ao Senhor. Enfim, Pai, sermos servos verdadeiros na tua presença, Pai. Pai, diante dessa palavra que nós estudamos hoje, aprendemos mais um pouquinho da porção das Escrituras Sagradas. Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude a compreender, nos ajude a viver. Esperamos com expectativa a tua volta. Deus, o teu reino estabelecido, Deus, nesse mundo. Nós esperamos por isso, Pai. Maranata, Senhor. Venha, Deus, venha, nós aguardamos isso, Pai. Porque esse mundo cada vez está pior e é tanta tristeza. Nós temos momentos de alegria, Senhor, mas é tanta tristeza, tanta desgraça, tanto choro, tanta preocupação, tanta morte, tanta enfermidade. Deus querido, nós ansiamos, Pai, por aquele dia que estaremos com o Senhor por toda a eternidade e temos a promessa tua que ali não haverá mais choro, nem enfermidade, doença, nada, nem morte, Pai. Estaremos contigo por toda a eternidade. Aguardamos como igreja a tua promessa. E se o Senhor falou, o Senhor irá cumprir. Porque o Senhor cumpre. O Senhor não é homem para que minta, Pai. O Senhor é Deus. E nós aguardamos, Deus, o cumprimento da tua palavra, da tua promessa. Fique conosco, Deus. Abençoe o teu povo. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe os irmãos que estão acompanhando pela TV, pela internet, pelo celular, Deus. Mais uma vez, Deus, visita todos aqueles irmãos que nós oramos. O Zé, Pai. Deus, entra lá e fica com o Zé, em nome de Jesus. Sustenta o Zé, Pai, em nome do Senhor. Também a mãe da Jaque, Deus. Deus querido, o teu servo irmão Marçal, sustenta ele nessa noite, não deixe ele ficar sozinho. Seja o Senhor o bom companheiro do Marçal nessa noite, Pai. Fica com ele, Deus. Está com 93 anos, ele precisa do Senhor ali com ele no apartamento, Pai. Cuida do Marçal, Deus. Cuida de todos os seus filhos, Deus. Do Mineirão, Deus. Da mãe da Jaque, da avó da Jaque, da Carminha, que está chorando a partida do seu paizinho. Enfim, Pai, todos os teus servos, a Duda, Pai, que está lá se recuperando. Oh, Deus, segura, sustenta, Senhor, a sua filhinha, Deus, essa jovem que nós amamos tanto. Abençoe a Duda e todo o teu povo, Deus. Precisamos da tua bênção conosco. Fica conosco, despeça-nos debaixo da tua paz. Assim oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.